Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas, começou a banhar-lhe os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com o perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando: se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata, o outro 50. Como não tivessem com que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: acho que é aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse: tu julgaste corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: estás vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me deste o beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por esta razão, eu te declaro: os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher: teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou, vá em paz. Depois disso, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, os trechos da palavra de Deus que nós ouvimos hoje nos falam de 2 pessoas muito parecidas conosco. Gente que nem a gente. Uma dessas pessoas se tornou alguém conhecido, admirado, se tornou alguém famoso em toda a terra. A outra pessoa nós não sabemos sequer o nome dela. Uma dessas pessoas era um homem poderoso diante dos outros homens, mas alguém muito parecido conosco. A outra pessoa era uma mulher que todos sabiam na sua cidade que era pecadora, mas também muito parecida com a gente. 2 pessoas que, à medida que a vida foi passando, se perderam dos braços de Deus, se afogaram nos seus próprios pecados, quem sabe até tentando acertar, quem sabe até tentando ser felizes de verdade, mas se perderam e precisaram de alguém que lhes trouxesse de volta, alguém que lhes estendesse a mão, alguém que os fosse buscar
e levá-los de volta para junto de Deus. A primeira leitura de hoje fala do rei profeta Davi. A Bíblia diz em algum lugar que Davi era um homem segundo um coração de Deus, um homem que Deus levantou, colocou lá em cima, mas um homem também que desceu ao fundo do poço, um homem que experimentou como Deus cuidava dele com carinho, e também um homem que foi fundo no seu pecado, que feriu o coração de Deus e precisou voltar para os braços do Senhor. Davi, a quem Deus deu tanto. Davi, que desde jovenzinho era valente em Deus, lutou até com gigantes. Davi, que depois de ter conquistado tanto, depois de ter recebido tanto de Deus, caiu tão feio. A Bíblia diz que depois de ser feito rei, Davi se tornou um homem preguiçoso. Chegou aonde queria. Não havia nada além que ele pudesse esperar dos homens. Então Davi se acomodou. E quando havia guerras contra os inimigos de Israel, Davi não ia mais. Numa dessas guerras, Davi ficou em casa. E sem ter mais o que fazer, começou a paquerar a vizinha. Davi descobriu que a vizinha era esposa de um dos seus grandes generais, Urias. E cheio de paixão por aquela mulher, Davi mandou que Urias fosse mandado para o lugar mais perigoso do campo de batalha, para que ele morresse e aquela mulher pudesse ser sua. Davi planejou, maquinou tudo, e Urias foi morto. E Davi pôde tomar aquela mulher para si, até o dia em que Deus disse a Davi: você me traiu, você foi para longe dos meus caminhos, chegou a hora de você voltar, e de voltar com o coração quebrado, porque, irmãos, se nós nos afastamos de Deus com o coração cheio, a gente sabe o que quer, a gente vai de cabeça quando insiste em alguma coisa. Se a gente se afasta de Deus pensando direitinho que sabe o que quer da vida, a gente sempre volta para Ele de coração quebrado. Mas era preciso voltar. Davi voltou com o coração arrependido e disse ao Senhor: a única coisa que o Senhor não pode rejeitar é um coração quebrado e arrependido. Senhor, não rejeita o meu coração. E naquele dia Davi entendeu que, apesar de já ser rei, não poder ser elevado a nenhuma outra honra maior pelos homens, havia algo maior a buscar. Havia comunhão com Deus, havia amizade com Deus. Isso é maior do que tudo. E Davi lembrou-se que para ter comunhão com Deus é preciso cultivá-la cada dia. O evangelho de hoje fala de uma mulher pecadora, que em algum momento deve ter cansado de pecar, sabe, irmãos, porque o pecado chega uma hora que cansa a alma, porque a gente jura de pé junto que o pecado é o melhor, é legal, é gostoso, é maneiro, mas chega uma hora que ele cansa, e pode ser que não seja na juventude, mas aquela mulher já devia ser uma mulher feita, uma mulher que já deve ter experimentado de todo tipo de relacionamento, de amores, e o coração dela já devia ter percebido que tudo era mentira. Essa mulher não poderia andar para trás para viver de novo, porque a vida anda para frente, mas ela não tinha mais forças para continuar. Afinal das contas, quando o coração está muito magoado, quando o coração foi muito usado, quando o coração está muito ferido, a gente não sabe onde se apoiar para ir adiante. Até que aquela mulher ouviu falar de um homem que perdoava os pecadores. Um homem que não tinha medo de chegar perto de pessoas do tipo dela. Um homem que ouvia o que as pessoas que tinham falhado a vida toda tinham para dizer. Um homem que com um olhar ia lá no fundo da alma. E ela foi ao encontro desse homem. O único homem, talvez até ali, de quem ela só esperava perdão e uma chance para recomeçar. A Bíblia diz que quando ela chegou na casa de Simão, o fariseu, e encontrou Jesus, tudo o que ela fez,
aconteceu aos pés de Jesus. Ela chorou aos seus pés, ela enxugou os seus pés, ela beijou os seus pés, ela perfumou os seus pés. A vida daquela mulher mudou aos pés de Jesus. É verdade que ninguém acreditava que ela podia mudar. Sabe quando uma pessoa já tentou mudar muitas vezes e nunca conseguiu? A gente diz, fulano não tem jeito não, eu conheço. E quando a pessoa vai tentar de novo, a gente diz, já sei no que vai dar isso. Talvez as pessoas lá daquela cidade dissessem, essa mulher de novo, tem jeito não. E Simão pensou no seu coração, se Jesus fosse um profeta, ele saberia que tipo de mulher é essa. Sabe, irmãos, e de um jeito ou de outro, Jesus explicou para Simão que tipo de mulher era aquela. Era o tipo de mulher que, como ele, Simão, errou muito e precisava de ajuda para recomeçar. É o tipo de mulher que, como ele, Simão, é feito de barro, frágil. Em algum momento da vida tomou o caminho errado. E quando você toma o caminho errado, quanto mais você anda, mais longe você fica de onde devia chegar. Jesus disse para Simão que aquele tipo de mulher era um tipo de mulher que tinha pecado muito, tinha errado muito, mas cujo coração não tinha ficado endurecido, ela ainda tinha esperança. Jesus disse para Simão que aquela mulher era o tipo de mulher que, como ele, Simão, precisava que Jesus lhe estendesse a mão e lhe trouxesse de novo para os braços do Pai. Irmãos, a vida daquela mulher mudou aos pés de Jesus, porque é chegando aos pés de Jesus que a gente alcança o coração dele. Não é em outro lugar. É chegando aos pés de Jesus e dizendo a ele, Senhor, eu preciso desabafar contigo o quanto eu errei. Eu preciso desabafar contigo que eu não sei mais o que fazer. Eu preciso desabafar contigo que eu não sei me ajudar. Eu já ajudei tanta gente e eu não sei me ajudar. Eu não sei sair dessa. É chegando aos pés de Jesus e abrindo e rasgando o coração para ele, assim que a gente chega no seu coração. Irmãos, Jesus não se desilude conosco de forma alguma. Ele nos conhece, mas Jesus espera de nós uma coisa só: um coração sincero e arrependido. Quem vai com um coração assim aos pés dele, conquista o coração dele. A Bíblia é o livro mais honesto do mundo, e a Bíblia não esconde os pecados nem dos seus maiores heróis, como o rei Davi. A Bíblia faz isso para dizer para a gente que a única maneira certa da gente lidar com os nossos pecados é reconhecendo a eles e falando deles a alguém, para que o coração da gente se quebre para valer. Quando a gente tem que chegar perto de alguém e dizer, olha, eu não sou tudo aquilo que as pessoas pensam não, viu? Olha, eu fiz isso e aquilo e aquilo. Aquela imagem que a gente foi pintando da gente tão bonita, a gente luta tanto para manter essa imagem bonita diante das pessoas, ela começa a ficar manchada, borrada, e Deus pode começar a pintar algo de verdade. Mas enquanto a gente não abre o coração e fala dos erros da gente, enquanto a gente os esconde para a gente, nada muda, porque sozinhos nós não podemos nada com o tamanho dos nossos erros e do nosso passado. A única maneira certa de lidar com aquilo que deu errado é falando, é rasgando o coração, e não fazer como crianças que escondem os erros. Quando eu era pequeno, lá em casa, eventualmente coisas se quebravam, e às vezes algumas dessas coisas se quebravam na minha mão. Acontecia. E quando essas coisas se quebravam, normalmente ou eu dava um sumiço nelas, pensando que ninguém ia dar por falta, ou então eu tentava consertar do meu jeito. Lá em casa tem até hoje uma imagem de São José muito bonita, da avó de não sei quem. E quando eu era pequeno, eu não sei o que eu fiz, o que eu acertei no São José. Eu consegui arrancar a cabeça do menino Jesus. Quando eu vi aquilo, eu falei, eita, é hoje. Peguei uma cola daquela de colar, coisa em caderno, aquela cola, botei, pá,
prendi a cabeça do menino Jesus, ficou tudo remendado, aquele cordão de cola em volta do... Primeira vez que a minha mãe foi limpar o São José, ela viu que o menino Jesus estava, né, com alguma coisa que não era dele. Mas o que houve aqui? E vai, descobriu, né, que eu tinha derrubado, sei lá, e arrancado a cabeça do menino Jesus. Levei uma bronca, não por ter quebrado, por não ter falado. Sabe, quando a gente é criança, a gente acha que se a gente esconder direitinho o que a gente quebrou, ninguém vai perceber. A gente tem medo de levar bronca da mamãe, a gente esconde até boletim, não é assim? Da escola, que tirou nota vermelha, a gente esconde. A gente tem medo que vem por aí. Irmãos, eu quero dizer para os irmãos que nós crescemos. E esconder o que a gente quebra não resolve nada. Esconder o que foi quebrado não faz a coisa mudar. A gente não precisa ter medo de mostrar o que a gente é para Deus e para as pessoas que Ele vai colocando no caminho da gente, para quem a gente pode abrir o coração com confiança, porque lá no céu não tem boletim, não tem nota vermelha, não tem nota azul. E se, ao contrário da mamãe, eu não sabia o que eu podia esperar, do Pai do céu eu sei o que eu posso esperar. Se eu vou a Ele, se eu busco o perdão dEle, Ele me perdoa e eu nunca saio de mãos vazias. Irmãos, quanta coisa a gente andou quebrando por aí, grande já, né? Quebramos promessas, quebramos pessoas, quebramos a nós mesmos, quebramos sonhos, quebramos a nossa amizade com Deus. Mas não é hora mais de esconder isso. É hora de abrir o coração e dizer: Senhor, eu errei e eu não sei o que fazer com esse erro, me ajuda. Enquanto a gente não rasga o coração para Deus e para alguém que Deus coloca na vida da gente, os erros e pecados vão aprisionando a gente se torna refém deles, e eles vão nos aprisionando, nos impedindo de viver com liberdade. Eu não sei aqui se algum dos irmãos já mentiu. Alguns irmãos aqui já mentiu? Eu já menti, e eu não sei se aconteceu com vocês, mas comigo eu menti uma vez e tive que mentir uma segunda para confirmar a primeira. E como a primeira mentira colou, eu tive que aumentar o negócio, porque todo mundo acreditou, né? E eu fui ficando refém daquela mentira, até o dia em que foi preciso dizer: eu menti, não foi assim, não foi desse jeito. Bom, estar diante de alguém que de repente vê a fragilidade, a fraqueza da gente, é difícil. Mas tô livre. O diabo trabalha no escondidinho, ninguém sabe, ninguém viu. E quando a gente esconde os erros da gente, o diabo se torna forte. Quando a gente revela, ele se torna fraco, e Deus é forte em nós. Mas a gente precisa ter coragem de abrir o coração, não ter medo de mostrar que a gente é frágil, que a gente erra, que a gente é do tipo de gente daquela mulher que chorou aos pés de Jesus, nem melhor nem pior. Sabe, irmãos, é aos pés de Jesus que a vida da gente muda, não é em outro lugar. Outras pessoas arranjam desculpas para os nossos erros. Ah, tá bom, eu entendo, é assim, mas tem coisas que a gente erra e que não tem desculpa, né? As outras pessoas fingem que não entenderam, passam batidas. Se a gente precisa que a vida da gente mude, só existe um lugar. Vá como aquela mulher de mansinho, se coloque aos pés de Jesus e deixe Jesus sentir que você está ali. A Bíblia diz que a mulher se prostrou aos pés dele. Naquele tempo, as mesas não eram como no nosso tempo, as pessoas não se sentavam em cadeiras, elas ficavam reclinadas, a mesa era mais perto do chão, as pessoas ficavam reclinadas com os pés para trás. A Bíblia diz que ela se aproximou, beijou os pés de Jesus, chorou aos pés de Jesus, enxugou os pés de Jesus. Jesus não olhou para ela, Jesus sentiu que havia alguém com imenso amor aos pés dele. Jesus só se voltou para aquela mulher quando ele disse a Simão: esta mulher mostrou muito amor, porque foram perdoados os seus muitos pecados. Primeiro, Jesus sentiu o toque de amor daquela mulher, o toque de arrependimento daquela mulher. Só então ele se voltou para vê-la. Não importava ver o seu rosto,
como era o seu corpo, como era o seu rosto, como eram os seus cabelos, como eram as suas roupas, se eram decentes ou não. Importava que Jesus percebeu amor nas mãos dela. Só depois ele olhou para ela, dizendo que os seus muitos pecados haviam sido perdoados. Sabem, irmãos, quando a gente se achega a Jesus, Jesus não olha para a gente para ver se a gente está direitinho. Jesus não olha para as suas roupas. Jesus não olha para os seus diplomas. Jesus não olha para a sua vida para ver se ela está arrumada. Jesus quer sentir você aos pés dele. E Jesus quer sentir se no toque das suas mãos existe amor, existe arrependimento. Isso é que importa para ele. Se existir amor, se existir arrependimento, aí sim, Jesus olha para você, mas ele agora olha para uma pessoa nova e diz: vai em paz, a tua fé te salvou, os teus muitos pecados foram perdoados, porque nenhum deles, nem todos eles, são capazes de impedir que eu continue amando você. É aos pés de Jesus que a gente quer mudar a nossa vida hoje. Vamos a esse lugar então? Você já esteve aos pés de Jesus? Você sabe como chegar lá? Feche seus olhos um instante. Irmãos, esse é o lugar mais santo. Esse é o lugar onde a gente pode deixar todos os fardos. Porque um dia Jesus chamou os pecadores. Pecadores cujo coração está aflito e sobrecarregado, venham a mim, tragam seus fardos e deixem comigo, porque eu tenho descanso para as vossas almas. Irmãos, hoje é dia de ir aos pés de Jesus. Hoje é o seu dia de tocar nos pés do Mestre e de colocar nesse toque todo o seu amor, o seu arrependimento, e no toque das suas mãos deixar Jesus sentir que você se agarra a Ele como a sua única esperança. Você hoje pode se agarrar, se abraçar aos pés de Jesus e dizer a Ele o quanto você precisa ser perdoado. Senhor, eu não quero mais esconder as minhas fraquezas. Senhor, eu não quero mais fingir que vai tudo bem. Senhor, eu não quero simplesmente passar pelos erros. Eu preciso te pedir perdão. Quando eu era criança, Senhor, eu quebrei algumas coisas em casa e escondi. Mas depois eu cresci. Eu não quebrei mais coisas. Eu quebrei pessoas. Eu quebrei a mim mesmo. Eu quebrei a minha amizade contigo. Eu quebrei os maiores tesouros que o Senhor me deu, minha família, meu trabalho. Senhor, eu peço perdão. Eu não sei como refazer essas coisas, mas eu sei que o Senhor pode mudar a minha vida, restaurar o que foi quebrado. Senhor Jesus, eu sou do tipo daquela mulher que esteve lá aos teus pés. O tipo de gente que falha, tenta e não consegue. O tipo de gente que se perde quando vai para longe de ti. Eu sou assim, Senhor. Por isso hoje eu vim me agarrar aos teus pés para te dizer que eu preciso de ti, da tua força,
do teu cuidado, da tua ajuda. Senhor Jesus, que aos teus pés eu consiga alcançar o teu coração. Que daqui, bem juntinho dos teus pés, eu possa conquistar o teu coração com o meu pedido de perdão, com a minha oração. Ajuda-me, Jesus. Eu me perdi, Senhor, vem me buscar, vem me achar e vem para me trazer para junto do coração do Pai. Perdoa-me, Senhor, e me ajuda a começar de novo junto contigo hoje. Perto quero estar, junto aos teus pés, junto aos teus pés, pois prazer maior não há, pois prazer maior não há, que me render e te adorar, que me render e te adorar. Tudo que há em mim, Tudo que há em mim, quero te ofertar. quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, não sou apenas teu servo, amigo me tornei. teu amigo me tornei. Te louvarei, Te louvarei. não importam as circunstâncias, Não importam as circunstâncias. adorarei. Adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. E desde o início você pode cantar: perto quero estar, Senhor. Perto quero estar. Oh Jesus, junto aos teus pés, Junto aos teus pés. ali, Senhor, junto àquela mulher, pois prazer maior não há, Pois prazer maior não há, que me render e te adorar. que me render e te adorar. E diga isso a Jesus: tudo que há em mim, Senhor, Tudo que há em mim, quero te ofertar. quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei. Se comparado ao que ganhei. E diga isso: não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Oh Senhor, te louvarei, Senhor. Louvarei, Senhor, te louvarei. Não importam as circunstâncias, Não importam as circunstâncias. adorarei. Adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Te louvarei, Senhor. Te louvarei. Não importam as circunstâncias. Te adorarei.
nosso pedido, Senhor, é que onde quer que nós estejamos, a cada dia, onde quer que a vida nos leve, que nós estejamos num só lugar, sempre aos teus pés. O que nós te pedimos, Senhor, é que nós não tenhamos coragem de ir a algum lugar onde não possamos estar aos teus pés, e que a nossa certeza seja que estar aos teus pés, junto de ti, é estar no lugar certo, onde o mal não pode nos ferir, onde a tristeza não pode roubar o coração, onde as nossas fraquezas encontram a tua força e a tua paz. Cada dia, Jesus, onde quer que estejamos sempre em adoração aos teus pés, Senhor, aos teus pés.